Graça e paz, aqui é seu irmão em Cristo, servo de Deus, pastor Francinal de Souza, pela infinita misericórdia de Deus. Estou gravando esse vídeo para todas as minhas redes sociais, em especial você do meu canal de YouTube. Esse vídeo é para você, crente, e eu quero convidar você a fazer uma reflexão sobre o assunto que vai ser falado nesse vídeo. E ao mesmo tempo, eu quero convidar você a se despertar para os últimos dias da igreja na terra. A palavra de Deus diz, no Salmo de número 33, e o versículo 4, que a palavra de Deus é reta e as suas obras são feitas com fidelidade. Então vejamos aqui Atos capítulo de número 1 e o versículo de número 25, onde a Bíblia diz que o Senhor nos chamou para esse ministério, ou seja, para esse apostolado, para dar continuidade naquilo que Cristo fazia. Muito bem. Então vamos refletir sobre isso, já que nós estamos aqui para fazer o que Jesus fazia. Lucas capítulo 6, e o versículo de número 12 e o versículo de número 13, a Bíblia diz que, tendo Jesus sentido desejo de orar, se retirou para o deserto e passou a noite em oração. Isso mostra que Jesus não fazia as coisas precipitada. O versículo 13 vai dizer que foi depois que Jesus orou, passou a noite em oração e jejum, é que eles que escolheu de dentro dos discípulos alguns para ser apóstolo. Presta atenção, vamos refletir sobre isso. Em Mateus 10 e o versículo de número 1, a Bíblia diz que Jesus chamou os 12 discípulos e ele deu autoridade sobre os espíritos imundos para expulsar demônios e curar toda sorte de doenças e enfermidade. Que isso significa que Jesus, segundo Lucas 6, 12, 13, ele fez uma coisa consciente. E depois, Mateus 10 mostra que ele preparou os apóstolos. E só assim que Mateus 10 e o versículo 6 e 8 mostra que só depois de uma preparação que Jesus enviou eles, as ovelhas perdidas da casa de Israel, e ensinou ele, e disse: pregai, dizendo: é chegado o reino de Deus. Aí ele vai dizer, no versículo 7, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, e de graça recebei, e de graça vos dai. Que isso mostra que ele deixou consciente os apóstolos, ou seja, os seus obreiros, que a obra de Deus, o Evangelho de Cristo, é feito por amor às almas. Mais tarde, o apóstolo Paulo escreveu na carta de Efésios, capítulo 5, o versículo de número 1, dizendo: sede imitadores de Deus, como filhos amados. Em Atos 13,
e o versículo de número 2 e 3, a Bíblia vai dizer que enquanto os discípulos, ou melhor, os apóstolos de Jesus pregavam perante ao Senhor e jejuavam, foi que o Espírito Santo disse: separai Barnabé e a Saulo para a obra. E aí a Bíblia vai dizer, no versículo 3 de Atos 13, então depois que os apóstolos jejuaram, mesmo Jesus tinha, o Espírito tinha já dado a ordem, e depois que eles jejuaram e oraram, foi que lhe impuseram as mãos e enviaram. Isso mostra que eles tinham total convicção do que Deus tinha lhe dito e lhe mostraram. A Bíblia vai dizer em Atos, capítulo 6, e o versículo de número 3 ao 4, melhor, Atos 6, do versículo 1 ao seguir, a Bíblia diz que a igreja cresceu e passou uma certa dificuldade em questão de relação a obreiros. E aí, lendo aqui na Bíblia, o versículo de número 3 e o 4, a Bíblia diz que se reuniram, e olha o que diz o versículo 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e da sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade. Mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. O que aprendemos aqui é que todas as vezes que Jesus ou os seus apóstolos separaram alguém para um obreiro, foram pessoas divinamente preparadas para a boa obra. Pessoas capacitadas, pessoas que tinham conhecimento. E o que se nós se vê no dia de hoje são pessoas separadas para a obra de Deus, tanto faz para o diaconato, presbitério, ministério, obreiro, seja ele qual for a sua área, muitas vezes sem nenhuma estrutura, nem espiritual e até mesmo humana, sem nenhum conhecimento algum. E o que acontece com isso? Quem sofre é a igreja, que tem que acatar isso, e até mesmo o Evangelho de Cristo, que por muitos não ter o conhecimento, a estrutura nem espiritual e nem humana, acaba envergonhando o Evangelho. O que mais se vê hoje é pessoas querendo ser pregadores, querendo ser profetas, sem nenhum conhecimento algum, para transmitir àqueles que ouvem. É isso aí. Então reflita sobre isso. Pessoas que estão consagrando, até mesmo pastores que estão consagrando pessoas pelo tamanho do seu dízimo, pela amizade, sem olhar, sem ter essa visão que Jesus teve de preparar, de ensinar. Essa visão que os apóstolos tiveram de preparar para ensinar, para enviar. Estruturar eles para que eles pudessem levar uma palavra com conteúdo genuíno e tivesse uma capacidade para enfrentar as hostes espirituais da maldade, ou seja, as emboscadas do diabo, para que eles pudessem resgatar vidas. Reflita sobre isso. Eu tenho a total certeza que o que mais se vê hoje
pessoas consagradas ao diaconato, ao presbitério, separada para qualquer cargo, obreiro na igreja, sem nenhum conhecimento algum, sem nenhuma preparação alguma, ou sem nenhum conhecimento da sua função, da sua responsabilidade. E esse vídeo pode ser até polêmico para algum, mas eu tenho total consciência do que a Bíblia ensina. É isso aí. E eu costumo dizer que um bom obreiro, ele se começa no batismo nas águas. Assim como tem obreiro que não sabe a sua função, tem pessoas que foram batizadas que não sabem por que foram batizados, sem conhecimento algum. E eu já vi muitas pessoas dizer, mas o mandamento do batismo é crer. E é claro que é crer, mas crer em quê? Crer no Evangelho. E qual é o Evangelho? O ensinamento de Jesus. Não foi à toa que o Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 28, 19, 20. Ide batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Melhor, ide fazer discípulo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar os mandamentos, e eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Guardar o quê? Aqueles que tinham aprendido, aqueles que tiveram ensinamento. Então reflita sobre isso, porque no dia de hoje nós estamos se deparando com algumas situações dentro da igreja de modo geral, obreiros, pessoas pregando no altar, pessoas batendo o pé, pulando sem nenhum conhecimento da verdade para transmitir para alguém. Pessoas que hoje diz que é profeta também e não tem conhecimento algum, nenhuma estrutura alguma, não sabe nem qual é a finalidade de um profeta. Então reflita sobre isso, pense nisso, porque a igreja do Senhor está na hora de se despertar para esse tipo de situação. Você não é obrigado a conviver com esse tipo de, posso dizer, heresia dentro da igreja. Que Deus te abençoe. Essa foi a palavra de hoje para minhas redes sociais. Fica na paz. Um abraço do pastor Francinaldo de Souza.